Boa noite a todo o povo cearense, povo nordestino, que nos enche de orgulho. Sejam muito bem-vindos ao Jornal Estácio Notícias. Traremos notícias e informações, em sua maioria desenvolvidas na Estácio, mas que repercutem em toda a sociedade. Muito boa noite, Jordana Lopes. Boa noite, Rodrigo. E uma boa noite especial a você, estudante Estácio, que nos acompanha na sua TV. Hoje veremos na Estácio Notícias a experiência de pessoas trans na universidade, impactos da dupla jornada de vida acadêmica. Traremos também a rotina da biblioteca na era digital e o mercado de trabalho na comunicação. Agora a nossa notícia é para os estudantes que estão à procura do seu primeiro emprego ou estágio. Nosso repórter Rick Silva foi conversar com a coordenadora do curso de jornalismo, Luana Amorim, para ela nos passar algumas orientações de como conquistar a tão sonhada vaga. Roda VT. Segundo o estudo divulgado pela Associação AMBIS, o índice de empregabilidade atingiu cerca de 70%. O estudo aponta quais são as áreas com mais oportunidades no Brasil. Os profissionais em comunicação estão no topo. Isso se dá por conta do aumento do acesso às diversas formas de atuação do profissional em comunicação. Luana, quais as orientações você daria para quem está começando sua trajetória profissional? Uma coisa que eu sempre gosto de mencionar é que o início da trajetória profissional começa ainda na faculdade, né? Durante o curso de jornalismo, né, durante a graduação, que nós começamos as nossas relações profissionais, né? O contato com os colegas, com os professores e também com os profissionais que participam das atividades conosco, né? Como, por exemplo, Semana da Economia Criativa, palestras que acontecem em sala de aula. Então, é durante a faculdade que você vai já mostrando, né, o seu talento, a sua dedicação e o cuidado que você tem realizando as atividades que nós propomos aqui, que são atividades que geralmente acontecem, né, no mercado profissional. Então, aqui, durante a faculdade, vocês vão aí começando essa trajetória profissional. Mas quando vocês se formam, né, que têm a oportunidade de ir para o mercado de trabalho, é o momento de mostrar para o mercado que vocês conseguiram aprender durante esse percurso. E os estágios, né, a atuação nas empresas também é fundamental, porque os estágios, quando vocês conseguem realizar um bom trabalho, né, geralmente as empresas contactam e efetivam, né, para que vocês permaneçam. Então, o momento do estágio, além de ser um grande aprendizado, é um momento também de estabelecer relações e mostrar toda a capacidade de vocês enquanto profissionais que estão em formação. Claro que no estágio a gente faz algumas exigências para o estudante, mas entende que ali ele ainda está em processo formativo, né? Então, uma coisa que eu costumo dizer é que a parte técnica é um aprendizado diário, né? Vocês estão ali para o profissional contribuir, mas outras questões de atuação, de responsabilidade, de ética, de pontualidade, disciplina, são pontos que você já precisa ter, né, e fortalecer naquele ambiente, né? Então, uma dica que eu dou para profissionais que estão iniciando a carreira é fiquem bem atentos aos contatos que vocês ainda estabelecem durante a graduação. Quando estiverem no estágio, façam efetivamente o que foi proposto, o que o coordenador de vocês, o gestor de vocês estiver propondo e suguem o máximo, né? Tem dúvida? Pergunta, né? Sejam proativos, né? Sejam atentos às demandas que são passadas e ao que vai ser entregue. De fato, orientações importantes, não é, Rodrigo? Sem dúvida alguma, Jordana Lopes. São dicas de extrema valia, de extrema importância, né, se tratando do momento que estamos vivenciando. Agora, veremos os diversos desafios enfrentados pelo público trans na vida acadêmica. Ambiente que, infelizmente, ainda impõe diversas barreiras e obstáculos a essas pessoas. A experiência da pessoa trans na sociedade brasileira, por um lado, é vista como a força da diversidade. Por outro, é uma história de violência e exclusão, muitas vezes representada pelo âmbito acadêmico. Uma
Uma pesquisa da Andifes, Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, revela que pessoas trans representam apenas 0,2% de estudantes em instituições de ensino superior. Pedrita, de 20 anos, estudante de Publicidade e Propaganda na Universidade Estácio de Sá, do Campo Centro, em Fortaleza, vai falar um pouco da sua experiência como uma mulher trans na universidade. Nesse primeiro momento da entrevista, perguntei a Pedrita qual a sua expectativa antes de iniciar o seu nível superior. Bem, primeiramente eu fiquei com receio, aceitação do meu nome social, uma recepção ruim pelos outros alunos, devido ser um meio no qual a gente não está tão inserida. E perguntei também os seus medos em relação ao seu nome social. No começo teve um pouco de complicação, um receio por parte de mim com a instituição, devido a alguns episódios que eu passei na chamada de prova. Às vezes me chamavam pelo nome da identidade mesmo, de registro, que o meu nome social ainda não está registrado. E isso me incomodava um pouco, eu tive que correr atrás. A aceitação do nome social por parte de alunos, alguns eu tive que explicar algumas coisas, para poderem abrir mais a mente, porque nem todo mundo está informado sobre o nome social. Os professores e as pessoas que trabalham na instituição, eles se adaptaram ao meu nome social, Perguntei a postura atual da universidade em relação à inclusão de pessoas trans e quais melhorias e políticas de inclusão poderiam ser colocadas em prática. É bom, não é ótimo, porque teve algumas dificuldades, alguns desafios que eu enfrentei. Até hoje, depois de 7 meses na faculdade, eu ainda estava lutando para poder ter um nome social na plataforma via online, porque eu também tenho aulas online. Acontecia do professor me chamar pelo nome de registro, não pelo social. Aí automaticamente outros alunos que estavam lá na aula também me chamavam pelo nome de registro. Então foi toda uma adaptação que os professores, os colegas de sala de aula virtual, por exemplo, como eu estou falando, teve que adaptar junto a mim. A universidade também poderia criar ações de segurança para a própria aluna ou aluno trans poder se sentir mais acolhido dentro da instituição, distribuir cartazes pela universidade, informando sobre o respeito, sobre várias pontos que poderiam contribuir para futuramente chamar mais e mais pessoas trans a construir o seu futuro numa universidade. E para encerrar, um recado da Pedrita para todos os homens e mulheres trans que têm um sonho de ingressar na universidade. Para você que quer ingressar numa instituição de ensino superior, tente de todas as formas lutar mais e mais, procurar um futuro melhor para você, para mudar toda a história que a sociedade não nos insere nesse meio, mas que a gente pode mudar isso e conquistar lugares. Mesmo com tantos desafios diários, Pedrita segue firme na sua jornada e com esperança de dias melhores. A rotina da biblioteca com o avanço da era digital. Como está o acervo? Os alunos ainda procuram os livros em formato físico ou preferem acessar os computadores? Acompanhe a matéria de David Souza. A modernidade facilitou a vida de muita gente. O que era físico tornou-se virtual. E os livros não ficaram de fora. A biblioteca continua funcionando com seu acervo normalmente, mas muita gente hoje em dia prefere a praticidade do digital. Não, eu prefiro pesquisar na biblioteca, claro,
né? A internet a gente usa mais a título de ter uma vasta pesquisa, mas como a gente sabe que na internet pode não ter tudo corretamente, é claro que um livro é sempre muito melhor do que você estar se confiando em fontes de alguém na internet. Então, o livro é muito mais confiável. Por isso, eu, particularmente, recorro à biblioteca mais como confirmação do que eu vejo na internet, né? Por isso que eu uso muito aqui a biblioteca. Eu utilizo a biblioteca, na maioria das vezes, quando o assunto é mais complexo. Aí eu vou para a biblioteca para pesquisar sobre os assuntos, porque tem vários livros muito importantes aí. Ou então, às vezes, eu vou para a biblioteca online. Também tem, o arsenal é bem grande. A rotina da biblioteca vem modificando a cada dia, né, com o avanço das tecnologias. A gente percebe uma adesão maior para a atividade virtual, né, o consulta ao livro virtual, até porque eles vão estar atualizados, é um livro que está atualizado, e o aluno ele tem a comodidade de escolher o local que ele quer acessar. Então, ele tem 2 grandes bibliotecas na sua mão, né, onde ele carrega mais de 30 mil títulos para onde ele desejar, então escolhe o dia, o horário de acesso. Então, o livro está na mão do aluno. Mas também a gente tem ainda o acesso ao físico, né, que muitos alunos gostam de estar acessando o físico, mas o virtual hoje está prevalecendo sobre o físico. Seja de que maneira for, ou por meio de pesquisas na internet, ou através do acervo físico, a biblioteca vai estar presente e sempre será o melhor lugar para estudar, pesquisar, revisar conteúdos ou simplesmente ler. Esse ano, o Universo Estácio está recheado de atrações. Acompanhe agora a agenda com a repórter Letícia Guiar. Boa noite, Rodrigo. Então, hoje de 9 às 10 horas, teremos a Mostra Cultural do Povo Indígena, no Mini Auditório. De 11 às 12, teremos a Mesa Redonda com os cuidados com o povo indígena, no auditório. E amanhã teremos uma palestra com Igor Moura, de 4 às 5 horas, para falar sobre direitos fundamentais. E para finalizar, teremos uma apresentação de 6 às 6h30 sobre o balé. E assim finalizo. Fica com vocês aí no estúdio. Todos sabemos o quanto é complicada a missão de conciliar trabalho e estudo. A repórter Vitória Costa conversou com a psicóloga do NAP para entendermos sobre esses impactos da dupla jornada. Muitos universitários que estudam no turno da noite trabalham durante o dia. E eles confirmam que não é nada fácil. Sim, às vezes quando o dia foi muito puxado no trabalho, a nossa vontade é só que a aula acabe logo. Como é que você concilia as duas coisas? Na verdade, é ter a consciência de que eu preciso fazer aquilo e aí motiva a fazer e terminar. Segundo uma pesquisa desenvolvida pela USP em 2020, a dupla jornada interfere negativamente no tempo que estudantes dedicam às aulas. Porque muitas vezes eles estão ali sentados na cadeira, tentando descansar. E muitas vezes a mente ainda está muito cansada por conta do trabalho, por conta de todo o estresse. Então, para que eles relaxem, que eles absorvam o conteúdo, sabe? Então, demora. Porque muitas vezes você sai do trabalho às 6 horas, chega aqui às 6h30, você já chega muitas vezes esbaforido. Então, quando eu vejo isso, que eles demoram um pouco para assimilar que eles estão em sala de aula, que eles estão descansando um pouco. Então, isso também reflete um pouco nas notas, no rendimento acadêmico deles. Durante os dias de trabalho, os alunos têm um dia longo, pois acordam muito cedo para trabalhar e dormem muito tarde devido à vida acadêmica. Com essa dupla jornada, eles dormem pouco, o que pode atrapalhar o desempenho nos estudos. E o cansaço causado pela dupla jornada podem desencadear diversos problemas, como transtornos de ansiedade, depressão e burnout. Ver a rotina dela. É só a gente imaginar a pessoa que passa o dia trabalhando em uma atividade que exige muito do seu corpo, e aí em casa ela vai continuar com as atividades físicas, seja atividade relacionada ao esporte, seja a organização da casa, enfim, gera um desgaste. Então, sim, essa situação pode levar a um estado de cansaço mental, esgotamento, exaustão, se estiver em desequilíbrio, se a rotina estiver muito desorganizada, pendendo mais para um lado do que para o outro. E aí, no caso, mais para um lado de muita utilização mental e menos de relaxamento. Com isso, é importante o aluno se atentar à sua saúde mental e, se possível, procurar a ajuda de um psicólogo.
É difícil a jornada desses universitários. Por isso, a equipe do NAP disponibilizou o seu contato, que está aparecendo na tela, juntamente com o QR Code do formulário para atendimento junto aos profissionais do núcleo. Agora, mudando de assunto, vamos falar sobre a exposição científica? Estamos ao vivo com a repórter Aline Maia, que está no Centro de Eventos de Fortaleza, para nos apresentar a Escopom. É com você, Aline. Hoje, o Estácio Notícias fica por aqui. A todos, uma boa noite. Boa noite.